Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e o que está preparando, pelo menos, segundo o ministro João Roma Neto, em reunião já com o Paulo Guedes, com o próprio Arthur Lira, com o apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro, caso não seja confirmado a promulgação através do presidente do Congresso, né, o Rodrigo Pacheco, se o Rodrigo Pacheco, em reunião com as lideranças, nesse segundo dia, começou ontem, dia 6, segunda-feira, esses debates, não deu em nada, porque a oposição não liberou, não autorizou, e agora a gente está acompanhando hoje. Há uma grande previsão de que agora pela manhã, pelo menos até meio-dia, seja definido essa situação, ou vai prorrogar, ou melhor, ou vai promulgar ou não. Promulgar ou não. A promulgação é fatiar os R$400 para começar agora sexta-feira, dia 10, os pagamentos. Se a oposição liberar, se a oposição deixar, então começa agora, sexta-feira, os 400, com o retroativo do que faltou em novembro, os novos beneficiários, junto também vem aí, deve começar o gás dos brasileiros, aquele valor médio de 50%. Porém, o governo já está preparando a medida provisória, nesse momento, que é aquela coisa, não vamos esperar muito pelo Congresso, porque ontem foram vários debates. Tivemos 2 reuniões, muitas horas de conversa, infelizmente não chegou a um denominador comum. A primeira conversa teve com esses 2 líderes aqui, tanto o Rodrigo Pacheco, esse aqui, do presidente do Senado, quanto esse aqui, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e com várias lideranças. Infelizmente não chegaram aí a um denominador comum. Qual é? Para que eles aceitassem a promulgação, seja divulgado, né, seja promulgado, e o fatiamento da medida provisória, ou seja, liberar os 400 e haja os debates com as votações dos 2 turnos, como a lei diz que deve acontecer. Não houve consenso, e aí marcaram uma nova reunião. Então, hoje ainda há esperança disso acontecer. Agora, vamos falar, caso não passe essa promulgação, o que é que vai acontecer? Eu falei isso em vídeos anteriores, muita gente perguntando se não teria chance de entrar novos beneficiários, se não for promulgado, se não teria chance do governo pagar a diferença de novembro agora em dezembro. Gente, deixar bem claro, você que vem perguntando isso, os R$400 vai sair sim, a partir de sexta-feira vai ser pago os R$400. O governo está preparando uma medida provisória para liberar os R$400. A diferença, deixar bem clara, a diferença é, com a promulgação, se houver o fatiamento, aí sai R$400 sexta-feira, dia 10, começando com o final do mês 1, junto com a diferença que faltou em novembro. Quanto é que você recebeu em novembro? Você que está nessa seleção de 14,6, nessa lista de 14,7 milhões de brasileiros que receberam só aquele reajuste mínimo de 17,84. Então, se você recebeu, por exemplo, R$50, faltaria 350. Se você recebeu 100 em novembro, faltaria 300. Se você recebeu 200 em novembro, faltaria 200. Então, se for promulgado, hoje, nessa reunião, se os parlamentares se entenderem, chegar a um denominador comum e dizer, tá certo, vamos aceitar, pode promulgar. Então, dia 10 sai R$400, a diferença, que é o retroativo do mês de novembro, que faltou 50, 100, 200, que faltou completa com os 400, junto com os novos beneficiários, cerca de 2,5 milhões de novos beneficiários para somar de 14,7 para chegar ao número de 17 milhões de brasileiros, tá? Isso é se for promulgado. Alex, se não houver essa promulgação, se não houver o fatiar, se a oposição realmente pisar firme no chão e não querer aceitar, o que é que acontece? Aí é o pior dos cenários. Qual é o pior dos cenários? R$400 sai ou não sai? Sai. Os R$400 saem agora através dessa medida provisória. O governo quer usar uma sobra do que sobrou, né, um dinheiro que sobrou do antigo programa Bolsa Família, que dá em torno de 6 bilhões a 9 bilhões e meio. Está nessa faixa. É suficiente para pagar os R$400, só os R$400, somente aos 14,7 milhões de brasileiros que receberam o auxílio em novembro.
Aí, com a medida provisória, ficaria sem pagar o retroativo, né, que é a diferença de novembro, e ficaria de fora os novos beneficiários, ou seja, não iria zerar a fila de espera agora, e nem as mães-chefes que recebiam ou não o auxílio emergencial, mas estão fora do Bolsa Família, mas tem um CAD único, também, infelizmente, não seria selecionado agora, nesse mês de dezembro, e isso ficaria para ser discutido se entraria ou não os novos beneficiários só em janeiro. Então, essa é a diferença. Com promulgação, com fatiamento, sai tudo agora, 400, retroativo do que faltou em novembro, novos beneficiários, zeraria a fila do Bolsa Família, a fila de espera do antigo Bolsa Família, enfim, 17 milhões, com a promulgação. Se não for acordado nada, se não houver a promulgação, o fatiamento, então só sai os R$400 e mais nada, R$400, somente para os 14,7 milhões de brasileiros do antigo Bolsa Família, aqueles que receberam em novembro. Então a diferença é essa, ok? Falei com a promulgação e sem promulgação. Quer dizer que os 400 já saem agora? Já sai agora. Pelo menos é isso que o ministro João Romaneto e toda a equipe econômica, a equipe aí da Ministério da Cidadania, já estão preparando essa medida provisória para garantir, sim, o pagamento dos 400. Aí é que está a diferença, tá? A gente tem esperança. A esperança é a última que morre. Eu já venho falando isso, tá? A esperança, enquanto há esperança, há vida, enquanto a gente está aí perseverante, acreditando, vamos torcer que a oposição aceite, sim, que haja esse fatiamento dessa PEC. Fatiando, então vai dar tudo certo. Se não fatiar, se não promulgar, aí só sai 400 e mais nada. E só quem vai receber é o pessoal que já está no Auxílio Brasil. Beleza? Esse resultado sai quando, Alex? Há uma previsão que essa reunião aconteça agora pela manhã. Fala assim, 11 horas até meio-dia, a gente deve estar já recebendo as informações. Como tudo atrasa do Brasil, eu acredito que possa até passar do meio-dia, ou seja, fica aí pela tarde para sair o resultado, né? Mas o governo já está correndo atrás para conseguir essa medida provisória, com autorização do próprio presidente Bolsonaro, do próprio ministro Paulo Guedes, enfim, dinheiro para pagar 400 aos 14,7 milhões já tem. Lógico que o governo quer usar o dinheiro da PEC. O Senado aprovou a PEC para isso, para usar o dinheiro, mais de 90 bilhões de reais, tá? Bora com mais detalhes, tem mais informações também. Ontem a ministra Rosa Weber, ela recuou e liberou o pagamento do orçamento secreto, né? A decisão da magistrada ressalta que devem ser cumpridas novas regras aprovadas pelo Congresso Nacional na última semana. A oposição acredita que ainda falta transparência. Eita, velha oposição. A oposição, de novo, acredita que falta transparência nisso, né? Então, a ministra Rosa Weber, do STF, do Supremo, liberou ontem, segunda-feira, a retomada da execução das emendas do relator chamado orçamento secreto. Na decisão, a magistrada destacou que devem ser observadas as regras do ato conjunto aprovado pelo Congresso Nacional na última semana para poder dar transparência aos repasses. Então, é uma notícia boa para os parlamentares. Então, foi liberado, tá? Foi liberado. Olha, está uma repercussão enorme sobre as declarações de que o presidente falou que essa semana a Petrobras iria reduzir os valores dos combustíveis devido à queda no valor do petróleo internacional, já que é cotado em dólar. Só que aí, como ele falou isso, a imprensa, e batendo forte, lógico, dizendo o seguinte, que o presidente, pelas normas da Petrobras, quem deve anunciar é a própria Petrobras. Como o presidente é considerado o chefe do executivo, são informações que ele não poderia ter falado. Mas a gente sabe que o presidente, ele sempre fala, né? Sempre fala. E falou isso, agora está tendo uma repercussão enorme. E aí, após falar que a Petrobras anunciaria uma redução do valor dos combustíveis e levar a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a abrir processo administrativo contra a estatal, o presidente Bolsonaro declarou ontem mesmo, segunda-feira, que o preço da gasolina tem que cair com as baixas nas cotações do petróleo Brent no mercado internacional. E aí ele disse o seguinte, precisa ter bola de cristal para dizer que tem que cair o preço da gasolina, caindo o Brent? Se eu não me engano, quase 10 dólares de redução, então tem que cair. Eu falei isso aí, pronto, informação privilegiada.
Bem, afirmou o presidente Bolsonaro a apoiadores ao chegar no Palácio da Alvorada ontem, sinalizando assim não ter recebido de forma antecipada notícias sobre estratégias da empresa. Então, é uma situação que, se a gente parar para raciocinar, é como se você comprasse banana. Ô Alex, que exemplo é esse? Imagina aí você comprando bananas. Quando chove pouco, então a produção de bananas cai, então a oferta diminui. Então, se diminui, o preço encarece, aumenta. Quando tem muita chuva, e aí quando há muita produção de bananas, então vai ter a oferta maior de banana no mercado. Então, se tem mais banana, o preço cai. O presidente fez uma comparação nesse tipo. Se o petróleo, o barril está caindo a nível mundial, então a tendência é baixar aqui no Brasil. Só que a imprensa bateu em cima e ele recebeu alguma informação privilegiada da Petrobras, de alguém lá dentro que disse. Por isso que está rolando esse clima de fiscalização, que o presidente, todo mundo podia falar, menos o presidente. Tá? Então, ninguém sabe se isso é um exagero, mas é a informação que está rolando nesse momento, tá? Nesse momento. Ô Alex, voltando aqui à questão dos R$ 400, quer dizer que sexta-feira vai ter os 400, sexta-feira vai ter os 400. Os R$ 400 do Auxílio Brasil, ninguém irá receber menos que R$ 400. Próxima sexta-feira, dia 10, começam os pagamentos com o final do NIS 1. O que a gente deseja, vários parlamentares, vários cientistas políticos, comentaristas, especialistas, desejam o quê? Que seja aprovada essa promulgação, tá? E haja o fatiamento. Se isso acontecer, aí sai, além dos 400, a diferença de novembro e também os novos beneficiários. Por isso que é uma grande expectativa hoje, é o segundo dia de debate, e aí a gente está na expectativa que seja aprovado. Agora, no pior dos cenários, se não for aprovado, aí o que acontece? Só sai os R$ 400, mais nada. Só os R$ 400 e só o pessoal do Auxílio Brasil que recebeu em novembro. Então não terá novas vagas, novos selecionados. Fila de espera para ser zerada ainda vai permanecer lá com 1,5 milhão, porque o governo disse que não teria dinheiro sem o dinheiro da PEC. Então essa é a situação. Com promulgação, sai 400, diferença de novembro, que chama de retroativo, novas vagas, se promulgar. Se não promulgar, aí o governo assina uma medida provisória, o presidente sanciona, aí paga os 400 agora, a partir de sexta-feira, mas sem retroativos, sem novos beneficiários, aí é a diferença, tá? Então muita gente pergunta, então é isso que vai acontecer, né, Alex? É isso que vai acontecer. Os pagamentos de 400 vão começar assim a partir de sexta-feira. A gente deseja que comece com tudo, né? Porque aí seriam novos beneficiários, 17 milhões, enfim, ajudaria e como ajudaria, e mais pagando aquela diferença, tá? Do que faltou em novembro. Deixa eu lembrar uma coisa também sobre o gás. O gás, a previsão é que comece também agora, dia 10, será uma seleção de 5,2, talvez 5,5 milhões de brasileiros que terão direito a receber esse gás. O governo fala em 19 milhões, daqui para setembro de 2023, mas vai começar com esse número, 5 milhões aproximadamente. Os beneficiários que serão selecionados, vai ser dado prioridade às maiores famílias. Então, quanto maior a família, mais membros tiver essa família, terá mais chance de ser selecionada. E quem tem a família menor, de baixa renda, vai ter chance, porém não agora, durante os próximos meses do próximo ano. Então essa é a situação. 30 parcelas do gás do Brasil, que vai pagar metade do valor médio, dá em torno de R$ 51, R$ 52, e aí, mês a mês, novos beneficiários serão encaixados nesse programa. Tá? Quando eu digo mês a mês, na verdade é um mês sim, um mês não, que o governo vai pagar 30 parcelas, ok? Começando com 5 milhões. E a questão da prorrogação do auxílio emergencial só acontece agora em dezembro. Os parlamentares só vão cobrar o presidente se for definido esses 400 dessa prorrogação. Ou seja, se Arthur Lira, o presidente da Câmara, junto com o presidente do Senado e os líderes nos debates que irão ter hoje, né, nesse segundo dia de debate, vamos torcer, vamos pedir a Deus que abra a mente da oposição, daqueles que não querem fatiar, que por trás de tudo isso, lá na frente, tem pessoas que estão precisando, pessoas que estão na fila de espera, pessoas desempregadas, não tem nada na mesa. E aí, se for promulgado, essas pessoas vão entrar agora. Porém, se não for promulgado, se não houver acordo hoje, infelizmente, as pessoas vão continuar na fila de espera, aguardando agora só em janeiro, tá? É delicado, é difícil. Agora, se der tudo certo nessa promulgação, aí
promulgando, anunciando, os parlamentares já vão pressionar o presidente Bolsonaro para quê? Para ter uma prorrogação de um mês agora para dezembro, para 25 milhões de brasileiros que ficaram sem auxílio emergencial no mês de novembro. Então, é assim, é feito um jogo de xadrez, um jogo de dominó, peça por peça, tá? Então, uma peça de cada vez. Alex, esse resultado deve sair daqui para meio-dia, essa é a previsão. Então vamos acompanhar, lógico, eu vou estar aqui de plantão esperando, acompanhando tudo para trazer notícias boas. E a gente deseja que dê certo. Afinal de contas, tem muitas famílias aí que poderão ser beneficiadas. O governo quer pagar 20, talvez 21 milhões de brasileiros. A oposição, nesse momento, quer debater a PEC na Câmara. Só que não tem tempo para debater a PEC nesse momento. Por isso que há um pedido de fatiamento, ou seja, promulgue, libera os R$400 e a gente debate. A lei diz que deve ser votada em primeiro e segundo turno na Câmara, mas fatia, tem que fatiar, tem que promulgar. Bora acompanhar isso de perto, tá? Deixa eu dar aqui a última informação, é que o ministro Barroso ele deu 48 horas para que o governo decida sobre o passaporte da vacina. Uma reunião entre a Anvisa e a Casa Civil discutiu o tema, né, na tarde de ontem, e o Supremo agora pede resposta rápida, portanto 48 horas. O que acontece? O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, ele deu esse prazo, né, 48 horas, para que o governo apresente uma definição sobre o passaporte da vacina. O que é isso? É uma medida, né, já adotada por outros países que propõe que seja apresentado um comprovante de vacinação antes de entrar no território nacional. O magistrado também aponta a possibilidade de quarentena obrigatória para esses viajantes. É que agora o governo está com as fronteiras abertas. Só precisa chegar, faz um exame rápido, se tiver tudo ok, entra. Só que não é assim. O ministro quer mais rigidez, como acontece em outros países, tá? E aí está exigindo que o governo faça isso, tá? Por isso que a gente precisa ficar atento. Tem pessoas que discordam, mas a maioria concorda com isso. Se você está fora do Brasil e está voltando agora de avião, quem confirma se você está bem ou não? Faz o exame e entra. Ele quer a carteira, que você foi vacinado, além de ter outras regras que devem ser cumpridas, como a própria quarentena, né? Então tem muita coisa por trás disso e aí a gente vai estar acompanhando de perto, tá? Porque no último domingo, dia 5 de dezembro, em entrevista a um site, o presidente Bolsonaro disse que vetaria qualquer medida que tornasse obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação para a entrada do Brasil, né? O presidente afirma não ter se vacinado e é contrário à obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 e ainda disse que busca uma forma de centralizar no governo federal a decisão sobre cobrança do passaporte da vacina para entrada em locais e eventos, o que já vem sendo adotado por alguns governadores e prefeitos. Então, é algo polêmico e o Supremo deu 48 horas, agora vamos acompanhar isso, tá? Se é lei, deve ser cumprida e deve dar o retorno para que dê tudo certo. Afinal de contas, tem uma variante agora aí, uma tal de Ômicron. E essa Ômicron, a gente está acompanhando. Alguns cientistas dizem que precisa de cerca de 2 semanas para avaliar a situação, se ela é igual ao da Covid, né? Da Covid a gente já viu aí que mais de 616 mil mortes só no Brasil. Vamos acompanhar isso de perto, tá, gente? Vamos acompanhar. Um negócio que é para proteger a população, né? Tem que proteger a população, então que faça cumprir a lei. Todo o Instagram, no blog Alex Silva, ó, de olho em Brasília, especialmente no Congresso, porque aí vai sair a decisão, tá, gente? Então você que chegou agora, fica atento. R$400 já começa agora, sexta-feira, segundo o ministro João Roma Neto, para 14,7. Mas o que a gente quer é que seja promulgado, porque sendo promulgado, já sabe, paga os 400, entra novos beneficiários e ainda paga a diferença do retroativo que faltou em novembro. Mas aí só acontece isso se for promulgado. Que seja promulgado, tá? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.